Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Trem Bala News aqui no seu canal preferido, o Trem Bala Tricolor, canal que a gente começou recentemente aí. Já temos alguns vídeos aí na nossa aba de vídeos do canal, então se você que está chegando agora já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse confronto de domingo entre Internacional e Fortaleza. E para falar um pouco sobre esse duelo de domingo entre Fortaleza Internacional e Fortaleza, eu convidei hoje ele, meu amigo de longa data, já são aí 10 anos de amizade esse ano, né, Luca? 10 anos. Ele que é o nosso enviado especial da torcida do Fortaleza lá de Portugal. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse Internacional e Fortaleza. Deixa eu saudar a ele aqui. Seja bem-vindo, Luca. Obrigado, PM. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Cara, uma amizade já ali, já há quase uma década, né? Pouca história para contar, né? Pouca história, pouca coisinha. Poucas coisas assim que... Acho que o mínimo que vocês falaram na nossa história aí, a gente estava preso agora. Mas fazer o quê, né, cara? Mas vamos aí para mais um jogo, né? Fortaleza e Inter. Minha estreia hoje aqui no Trem Bala Tricolor. Agora, primeira vez que eu apareço assim em um vídeo, em algum canal depois da minha saída do Bora Leão, né? E pro jogo que, cara, é, é aquele negócio, a gente tá confiante porque é o Fortaleza, mas não tá muito confiante, não. Exatamente, Luca. Vai ser um jogo bem difícil, mas a gente tem que tentar resgatar aquele estigma do primeiro turno, né? O Internacional era o líder, hoje ele é o atual segundo colocado, disputa a liderança com o São Paulo, e o Fortaleza cometeu o crime aqui, vencendo por 1-0 com o gol do Felipe. Vamos torcer para que o Fortaleza consiga cometer novamente um crime lá no Beira-Rio, coisa que quase aconteceu ano passado, não fosse aquele pênalti que o Bruno Melo perdeu, a gente teria vencido por 3-2. Mas, de qualquer forma, foi um bom resultado aquele empate lá que nos praticamente ali estabeleceu numa zona da Sul-Americana. A situação esse ano é diferente. Estamos na luta para escapar do rebaixamento e vamos enfrentar esse Internacional. Luca, qual a tua expectativa para essa partida de domingo, aí, de acordo com o que o Wenderson Moreira tem trabalhado durante a semana? Cara, a gente tem algumas informações, né? O que é uma novidade, né? Que não vinha acontecendo. Mas a expectativa é que o Fortaleza, que o Anderson jogue um pouco retraído, né? Apesar de o time, em tese, no papel, parecer um time que pode vir ser ofensivo, né? Naquele 4-4-2, já voltando naquele 4-3-2, com dois jogadores mais abertos, às vezes flutuando num 4-3-3, podendo haver o David ali num dos lados e fazer uma trinca de três jogadores ali com o Ronald, Felipe e Juninho, talvez com o Juninho, soltando mais um pouco, né? Ali pela frente, que já foi tentado com o Zé Ricardo, acho que vale a tentativa de novo. Ou talvez até o Felipe. O Felipe, para quem não sabe, o Felipe, quando ele começou a carreira, em 2013, o Manuel jogava assim no Divisão Cearense, o Felipe era camisa 10, ele não era volante, ele era camisa 10, então ele já tem experiência, inclusive uma das melhores partidas que eu vi do Felipe, foi assim que ele, quando ele chegou no Fortaleza, um Fortaleza e Uniclinic que o Fortaleza perdeu por 2-1 no PV, o Felipe começou como camisa 10, né, começou como jogador um pouco mais ofensivo, e até fez uma lindíssima jogada que saiu o gol do Hudson na época. Então eu tenho uma expectativa de um Fortaleza um pouco mais retraído. Por quê? O Inter, apesar de vir aí de 5 vitórias seguidas, é um time de muita velocidade, muito jovem, mas encontrou muitas dificuldades contra times um pouco mais fechados, especialmente times que fecham os dois lados, né? Que ali barram as subidas do Edenilson pela caída, que ele caiu, ele centraliza, mas ele cai um pouco pela direita, Isso. que tenta ali fechar muito a entrada do Caio Vidal e a fechada ali pela ponta esquerda também, do Inter. Então acho que o Fortaleza vai se fechar muito ali e buscar um contra-ataque com força, né? Não vai buscar velocidade, vai buscar força e explosão. Por isso que eu confio, por exemplo, num time onde Romarinho e o Ronald façam as pontas, né? O Romarinho e o Ronald. Até a gente estava conversando, a gente colocou o Ronald mais aberto na direita, que a gente estava conversando aqui em off, mas é capaz sim, agora que eu estou pensando bem, é capaz do Ronald entrar mais na esquerda agora, porque eu estou colocando aqui. Porque se o Fortaleza em algum momento tiver que jogar no 4-3-3, com o Felipe ou o Juninho saindo um pouco mais à frente, o Ronald fecha pelo lado esquerdo, fecha mais pelo lado esquerdo. Então aqui eu tô fazendo minha meia-culpa, capaz de sair mais, não tá 100% apurada. Não, tranquilo, eu até coloquei aqui uma arte que a gente estava pensando, eu e o pessoal do Trem Bala, a gente estava conversando, de acordo com as informações que a gente ficou sabendo durante a semana, que a nossa
eu não vou dizer que é uma provável escalação, mas pelo menos a nossa, né? Assim, pessoal do nosso gosto, que a gente acha que o Fortaleza pode render, por mais que o jogo seja fora de casa, e até a gente estava conversando aqui em off, que a escalação é a seguinte: no mapinha que eu coloquei, ó, Felipe Alves no gol, aí Tinga na lateral direita, Bruno Melo na lateral esquerda, e a dupla de zaga seria Roger Carvalho e Paulão, apesar de que o Wanderson tá muito bem. Aí teríamos a nossa dupla de volantes principal, com Juninho e Felipe, e na frente, Ronald, Romarinho, David e Beckson mais centralizados, né? Mas o Ronald ele também pode fazer essa função pelo lado esquerdo, como você já falou. Ele atuou pelo lado esquerdo na vitória contra o Atlético Mineiro por 2-1 e atuou pelo lado direito na vitória contra o Palmeiras por 2-0. Sendo que numa dessas partidas, eu acho que foi contra o Palmeiras, não tô ligado, não, foi contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza jogou com os dois laterais direitos, né? O Gabriel Dias foi o lateral direito de ofício e o Tinga jogou mais avançado. Por isso, o Ronald foi para a esquerda, jogou, né? No segundo tempo inteiro já na meia, né? Por causa da expulsão do Felipe, né? Ele teve que jogar um pouco mais recuado, mais pelo lado esquerdo mesmo. Exatamente, Luca. Então eu te pergunto, tu faria alguma alteração? Tu estava comentando comigo que preferia talvez o Carlinhos atuando ali pela lateral esquerda, né? E talvez o Ronald jogando pelo lado esquerdo. Eu não vou mentir que eu prefiro o Bruno como lateral. Com todo respeito ao Carlinhos, mas é porque o Bruno, para mim, ele é mais alto e ele marca muito melhor, né? Mas também a gente perde um pouquinho ali da velocidade pelo lado esquerdo que o Carlinhos impõe. Mas, querendo ou não, é uma coisa que eu venho prestando atenção. Ultimamente, essa velocidade não tem tido muita eficiência, né? Para falar a verdade, eu acho que a gente Osvaldo, né? Que é quem mais tem que jogar com o Carlinhos ali pelo lado esquerdo. Cara, eu me estresso muito com isso, porque o Carlinhos é um lateral esquerdo que tem características que eu gosto. Só que me irrita muito que o Carlinhos é um jogador que ele nunca aparece para fazer o 2-1 pela ponta. Ele nunca tá ali para fazer o 2-1. E é uma característica básica de um lateral. Muitas vezes eu vejo o Osvaldo ali naquela linha de fundo, sem ninguém para ele fazer um passe. Ele tem que recuar muito para fazer um passe às vezes. E essa é a função do Carlinhos, ele aproximar ali, tentar fazer uma linha de fundo. O Bruno faz isso mais do que ele, inclusive, só que o Bruno, às vezes, por não ser muito rápido e tudo mais, demora um pouco para chegar, e o Bruno também não tem o mesmo cruzamento do Carlinhos, né? Apesar dos pesares. Então, acho que a gente perde muito com isso, né? Eu prefiro o Bruno, não vou mentir, pela questão de acho o Bruno mais técnico, apesar do Carlinhos ter uma chegada um pouco melhor na frente, mas também, ao mesmo tempo, o que me chama a atenção é que o Bruno é mais alto e joga melhor na jogada aérea, e a gente vai ter um jogador que é o Caio Vidal ali naquele lado, né? O Caio Vidal que vem em boa fase, fez gol contra o Ceará, jogou bem na partida passada contra o Goiás, é um jogador de muita velocidade e que ele vai estar, para mim, na minha opinião, assim, acho perigoso o Carlinhos, que é um jogador que muitas vezes tem dificuldade nessa marcação por um contra um, de estar sozinho contra um garoto como o Caio Vidal. Acho que o Bruno, que é um marcador um pouco mais chato, né? O Bruno, quem já jogou contra o Bruno, sempre fala que o Bruno é um marcador um pouco mais chato, de uma pegada mais forte, é um jogador que bate mais. O Bruno é um marcador chato, então acho que o Bruno talvez encaixasse melhor ali do que o Carlinhos. Mas se ele estiver pensando na questão da transição ofensiva, de fechar ali uma linha de 4 e não deixar o Caio Vidal nem chegar naquele 1 contra 1, o Caio Vidal barrar ali na ponta esquerda com o Ronald, evitar essa trocação, e aí sim, ganhar com o Carlinhos uma dobradinha na ponta esquerda, aí sim para mim faz mais sentido. Eu, pessoalmente, penso mais, eu tô aqui no meu pensamento um pouco mais retranqueiro, Bruno Melo. Entendi. Mas se for pro Anderson ganhar uma flutuação um pouco maior, o Carlinhos será uma melhor opção. Entendi, Luca. Então vamos só dar uma repassada aqui, uma relembrada no confronto do primeiro turno, né? O Fortaleza que venceu o Internacional por 1-0, ainda sob o comando do Narigudo, formou com Felipe Alves, Carlinhos na lateral esquerda, a dupla de zaga Paulão e Juan Quinteiro. Acho até que foi nessa partida que ele se lesionou. Isso, a última partida que ele se lesionou. E Marlon na lateral direita, exatamente. O Marlon atuou. Eles não tinham lateral, né? Exatamente. Aí no meio a gente teve Felipe e Juninho. Na frente, os 4 que a gente se acostumou, né? Romarinho, David, Osvaldo e o Wellington Paulista. Esse foi o Fortaleza. O Internacional formou com Marcelo Lomba, Moisés, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo e Renzo Saravia, Musto, Patrick e Edenilson na frente, Cardoso, né? Leandro Fernandes, aquele que fez o gol lá pelo Independiente, e esqueci o nome do outro jogador, que tem aqui Gonçalves, LF Gonçalves, esqueci o nome dele agora, certo? O Internacional foi esse. É porque dá quebrado aqui os nomes dos caras no Google. Mas vamos relembrar o gol. Vamos relembrar aqui rapidinho
gol do Felipe, né? Foi uma jogada, uma lateral na área, né? Que a bola num bate-bate, o Felipe de fora da área chutou, né? O Nonato afastou mal e na sobra o Felipe chutou de fora e fez o gol dele. É que é uma jogada que o Fortaleza tenta muito fazer, né? E que é curioso, aquele time do Cudê, ele era um time muito mais intenso do que o time que a gente vai enfrentar agora. Só que apesar de ser muito mais intenso, ele era mais lento. E o Inter ganha justamente agora em velocidade. Aí, pra mim, é a grande sacada do Abel que o Cudê não teve. Léo Ferreira, lembrando aqui o atacante do Inter, o outro atacante do Inter, Léo Ferreira. O Inter, ele é muito com o Preglio, com o Caio Vidal, os jogadores, o próprio Patrick, agora tendo uma aproximação muito maior, é um time mais rápido do que era com o Cudê. Não tinha, talvez, a mesma explosão, não tem talvez a mesma intensidade, que era o grande momento, o grande trunfo do Cudê, né? Mas é um time mais ágil. Por isso que acho hoje que é muito perigoso o Fortaleza dar espaço, alguns espaços que o Fortaleza barrou na vez passada e tem que fazer a mesma coisa agora. E o que aqui, para mim, é o trunfo, é o positivo desse momento. Que esse time não é tão intenso, então não defende com a mesma intensidade. Aquele time do Inter dava pouco gol. Esse time do Inter já é um pouco mais aberto no sistema defensivo. É um time que, às vezes, especialmente pelo lado esquerdo, apesar do Moisés estar indo bem, é um time que dá muito espaço pelo lado esquerdo. E ainda tem um outro porém. O Lomba não vive um grande momento, né? Criticado. Acho que é um momento importante agora para o Fortaleza. Não vou dizer que ganhe, mas o Fortaleza estiver bem ajeitadinho, concentrado, ele consegue levar um ponto ali no Beira-Rio. Exatamente, até porque, pelo que a gente tem visto, assim, né, o Internacional nas últimas 3 partidas, apesar dele já vir a 5 vitórias seguidas, o time adversário joga melhor, mas quem vence é o Inter, né? Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Goiás, e acho que nesse meio termo teve um time aí que eu esqueci quem foi. Não lembro se foi Bahia, acho que foi Bahia. O time adversário jogou melhor, né? Supostamente jogou melhor, e o Inter saiu vencedor. Então vamos aqui, antes de falar do Inter, lembrar. Só tipo, cortar, mas é curioso, porque apesar de serem times que estão ali numa posição abaixo, o Ceará não, mas os outros abaixo da tabela, são times que normalmente são reativos, e como contra o Inter, por exemplo, o Ceará jogou em casa contra o Inter e vinha naquela situação de não vencer a 3 jogos fora de casa. Foi para cima. O primeiro tempo espetacular. Foi para cima. Não conseguiu fazer o gol. Como é uma coisa que a gente sabe que o Ceará às vezes tem muita dificuldade. O Ceará tem muita facilidade em finalizar, por exemplo, quando pega no contragolpe. Quando ele tem que propor, como propôs contra o Inter, ele já não tem essa mesma facilidade, já erra muito. E o Goiás, pela necessidade do resultado, também se soltou um pouco mais, também, que até fiquei surpreso o Goiás se soltando naquele jogo, buscando o gol, né? Com 2 centroavantes, Fernandão e o Ravel Moura. Foram times que, por questão de necessidade de resultado, o Inter chamou. O Fortaleza não pode cair nesse mesmo truque. O Fortaleza tem que chamar o Inter. O Fortaleza tem que cercar o Inter. Olha que eu não sou um cara que gosta de jogo de time retrancado, não gosto. Apesar da gente saber que quem precisa propor o jogo é o Internacional, né? Por jogar dentro de casa e por buscar... O Inter que tá olhando ali para a parte de cima da tabela, o Inter que tá querendo se aproximar do São Paulo na liderança. Pra gente, qualquer ponto serve. Um ponto com o Inter são 3 pontos dentro do coração. Então segurar ali e jogar para a bola, jogar como o Sport jogou com a gente. Olha o que o Sport jogou em casa. Só fez um gol o Sport. E assim, ótimo. Ao meu ver. Eu preciso de mais o quê? Preciso mais de o quê? Se a gente fizer só o gol, acabou 1-0 no Beira-Rio, ganhou, tá massa, tá todo mundo feliz. E tá todo mundo aqui parando de encher o saco do estagiário, né? Exatamente. Então vamos só aqui relembrar rapidinho, antes de eu trazer as notícias do Internacional, direto lá do Rio Grande do Sul, como foi o gol da vitória do Fortaleza sobre o Internacional por 1-0 no primeiro turno. Passamos dos 20, segundo tempo em Fortaleza. Moledo, Nonato, chute de primeira! Gol! É do Fortaleza, Felipe! Sobrou para ele na entrada da grande área. Chute forte, chute de primeira. Como faz falta essas sobras, né, do Fortaleza ali, né? Seja com o Felipe, seja com o Juninho, seja com algum jogador. Como faz falta essa jogador circulando ali para tentar realmente pegar essa sobra, né, e fazer uma tentativa de finalização. A gente tem poucos, né, cara? Pouquíssimo. E mesmo antes disso, isso foi um momento ali que até eu fiquei...
Foi para esse jogo que a gente fez isso, né? Mas a gente não tem muito gol de sobra. Tanto que o Juninho, que é um jogador que sempre foi um bom jogador de sobra, a gente sofreu muito com o Juninho no Bahia. O Juninho não tem um Verdade, gol assim, cara, quando ele chegou no Fortaleza. E ele, não, verdade. ele O sempre. Juninho tá. O Juninho tem Não, é gol de isso mesmo. falta, gol de pênalti, mas gol de sobra. Qual de gol de sobra que ele fez pelo Fortaleza? Nenhum. Mas E ele é assim, um jogador. mas sendo bem sincero, o que a gente mais quer do Juninho no momento é que ele acerte os cruzamentos e as Os cobranças de cruzamentos. escanteio e as faltas, pelo menos para dentro da área, para chegar pelo menos redondinho ali para os nossos atacantes concluir a gol, e é isso que a gente espera do Juninho. Mas, Luca, para a gente já chegando aqui ao fim desse. Não é um pré-jogo, mas é pelo menos uma conversa das novidades aí que a gente tem sobre uma provável Fortaleza e um provável Internacional. Eu trago as informações direto do Rio Grande do Sul com meu colega e amigo Lucas Colar, ele que é setorista lá participa do Vozes do Gigante, que eu já participei também no jogo do primeiro turno, e ele traz aí todas as informações acerca desse Internacional que enfrenta o Fortaleza domingo às 8h30 da noite. Fala galera do Trem Bala Tricolor, aqui quem fala é o Lucas Colar, repórter setorista do Internacional. Tô aqui para trazer as informações, na verdade, né, do Internacional, adversário do Fortaleza no final de semana no Beira-Rio. O Inter que tá na caça ao São Paulo, né, tem 53 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, 3 a menos que o São Paulo, ou seja, pode igualar a pontuação do líder neste final de semana. Só que para esse jogo vai ter alguns desfalques importantes. Pelo menos 2, né, do time titular do Internacional. A primeira má notícia veio com o Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que voltou ao time do Inter, né, recentemente cumpriu suspensão contra o Ceará no primeiro jogo do ano. Voltou contra o Goiás, mas sentiu uma lesão muscular na panturrilha, né, saiu mais cedo do jogo, foi examinado, teve diagnosticado uma lesão muscular, né, o Inter não dá prazo para ele retornar. O que se diz é que ele vai ser reavaliado, né, durante a semana, mas a tendência é que fique fora do jogo contra o Fortaleza e até mesmo do jogo contra o São Paulo na decisão que depois sucede o jogo contra o time do Nordeste. Outra notícia, essa a pior de todas, né? Pelo menos é o sentimento do torcedor colorado aqui no Rio Grande do Sul, veio ontem à tarde, né? A lesão muscular, ou melhor, lesão muscular nada, né? Lesão de ligamento do joelho do zagueiro Rodrigo Moledo, né? Fica de fora de 6 a 8 meses do futebol, né? Uma baixa importante. O Moledo vinha sendo o principal zagueiro do Internacional e a principal mudança em relação ao Abel e ao Eduardo Cudê, né? Com o Cudê o Moledo não jogava muito por conta da saída de bola, né? O Cudê gostava muito da saída desde trás, né? Com o Zé Gabriel e o Vitor Cuesta. O Moledo voltou ao time com o Abel, tinha sido uma peça importante, né? Com Cuesta e Moledo juntos, sob o comando do Abel, o Inter tomou gol em apenas um jogo, contra o Botafogo no estádio Beira-Rio. De resto, não tinha sido vazado ainda no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do Abel, é bom dizer, né? Que tem mais de 80% de aproveitamento na Casa Mata. Ele que, né, foi diagnosticado com vírus, né, ficou fora no começo do trabalho, depois encaixou e o Inter tá aí. 5 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro, 6 contando o jogo contra o Boca Juniors lá em La Bombonera, na Libertadores. O Inter venceu, mas foi eliminado nos pênaltis. Provável time do Inter para encarar o Fortaleza no final de semana, tem o Marcelo Lomba no gol, o Rodinei na lateral direita, o Lucas Ribeiro deve entrar no lugar do Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e o Moisés. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, o garoto Praxedes fez o gol da vitória contra o Goiás, e o Caio Vidal, outro garoto também, inclusive fez o gol contra o Ceará aí no Castelão, na rodada inicial do 2021. E lá na frente, o Yuri Alberto, aliás, artilheiro do time do Internacional na era Abel, 5 gols marcados, substitui o Thiago Galhardo, que tem essa lesão muscular. Beleza, gente? Então um abraço pra vocês, obrigado pelo convite de participar do canal. Tamo junto, aquele abraço, sorte. Pra nós dois, né? No final de semana que vença o melhor. Aquele abraço, tchau. Valeu demais aí, Lucas Colar. Ele trouxe todas as informações do Internacional bem completinho, né, Lucas? E dá pra gente ver que não vai fugir muito daquilo que a gente tá achando de como foi o Internacional, né? Eu tô achando curioso, eu tô olhando aqui Botafogo, Goiás, o Ceará, tipo, o Ceará talvez tenha sido o time mais forte que eles pegaram nesse caminho, né? E o Ceará não vence em casa 5 jogos. Claro, tem o Boca, mas o Boca, quem viu, o Boca, meu Deus do céu, chegou na semifinal da Libertadores, que é o Boca, né? Mas interessante, cara, o Inter não teve aquela sequência assim forte, né, de jogos.
Claro que a gente também não é lá um grande time, não tá em grande fase, mas, cara, dá pra gente aprontar, cara. Dá pra gente aprontar. É um time, como a gente vem falando, é um time jovem, de pegada, mas ao mesmo tempo, o meu campo, olha esse meu campo, né? O Patrick, o Edenilson e o Rodrigo Dourado. Não é o meu campo mais rápido, né? E falar que o Rodrigo Dourado voltou de lesão um dia desse, né? Ficou um tempão parado aí, mas a gente sabe que é um grande jogador, né? A gente sabe que é um jogador muito técnico, né? Assim, tem uma qualidade e ele sempre foi muito importante nesse elenco do Internacional. E tanto que quando voltou foi muito festejado, né? E não deixou mais de ser titular, né? E é um grande jogador, é um grande volante, é um ótimo volante. E é um jogo, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo interessante de se ver. Acho que se o Fortaleza estiver concentrado, consegue arrancar esse pontinho dele. Cara, porque a gente vinha jogando mal e a gente deu ali uma respirada contra o Grêmio, né? Assim, a gente deu, ok, isso aqui já foi melhor, né? E a gente espera, né? Não seja, por exemplo, não seja que nem foi com o Chamusca, né? Que a gente fez um grande jogo contra o São Paulo, apesar de ter perdido, né? Teve aquele erro de arbitragem crasso. Achou aquele puta golaço no fim, né? É foda, né? Também. Mas foi um jogo difícil, né? Mas foi um grande jogo do Fortaleza ali. E depois foi só ladeira abaixo, né? Espero que realmente dessa vez. A última grande apresentação do Fortaleza, eu acho que foi contra o São Paulo mesmo, na derrota por 3-1. A gente perdeu. Mas, Luca, pra gente ir finalizando aqui o vídeo, passa para mim as estatísticas, né, que tu tem aí desse confronto entre Fortaleza e Internacional, os últimos confrontos aí, ultimamente a gente lembrava muito daquele confronto em 2016 pela Copa do Brasil, que a gente perdeu lá e venceu aqui, e depois tivemos outros confrontos já pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Traz aí, por favor. Pois é, cara. Será o 18º jogo entre Fortaleza e Internacional na história. Fortaleza venceu 5 oportunidades, foram 4 empates e 8 vitórias do Colorado, né? São 14 gols do Leão e 19 gols do time do Internacional. Os maiores artilheiros, né, todos com 2 gols, o Finazzi pelo Fortaleza e pelo Internacional, o Ailon e o Paulo Guerreiro, que marcou os 2 gols ali naquele 2-2 do ano passado, né? O primeiro confronto foi em 1973, um 0-0 no Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em 76, voltaram a se enfrentar, mas dessa vez no Beira-Rio. Vitória do Inter por 2-0. Foi a primeira vez que um time, os dois tiveram vitória. O Inter voltou a vencer 1-0 no Torneio dos Campeões de 1982, que era um torneio onde só jogavam. Foi um torneio que foi ali no meio da Copa, né, na Copa do Mundo de 82, onde jogavam os campeões e vices do brasileiro. Na época, o Fortaleza ter sido vice em 60 e 68, foi um dos participantes, né? E depois o Leão venceu a primeira vez nesse mesmo torneio, no jogo da volta, por 3-1. O Fortaleza voltou a vencer por 1-0 na Copa do Brasil 2001, gol do Júnior Amorim, e com 0-0 no Beira-Rio, passou de fase. Aí vem aquele 3-0 em 2003 na Série A, 2 gols do Finazzi, depois com 1-1 lá no Beira-Rio, todos os 2003, e aí vem a época internacional, né? 2005 2006, que o vitória do Inter por 1-0 em 2005, tanto em 2005 quanto em 2006, vitórias do Internacional por 2-1 no Castelão, e em 2006, aquele 3-0 no Beira-Rio, que foi péssimo, praticamente que selou nosso rebaixamento para a Série B naquele ano, e espero que a lembrança agora seja um pouco diferente, né? Em 2016 voltaram a se enfrentar, depois de 10 anos, vitória do Internacional por 3-0, inclusive o Bruno Melo e o Felipe não teve naquele jogo, estava suspenso, que foi expulso contra o América Mineiro, mas o Bruno Melo jogou substituindo o William Simões, suspenso. E na volta 1-0 o gol do Daniel Sobralense, lá no Castelão, o Internacional passou. Também tivemos ano passado na Série A a vitória do Internacional por 1-0 no Castelão, a estreia do Zé Ricardo, né, se eu não me engano, gol do Wellington Silva, e o 2-2 lá no Beira-Rio, né, que por muito pouco, com o pênalti perdido do Bruno Melo no final do jogo, 2-2, o Fortaleza chegou a estar vencendo por 2-1, tomou um empate no finzinho, um vacilo da defesa, quase sai com 3-2, tomou um empate, e agora 1-0 no primeiro turno do Castelão, gol do Felipe, que é o jogador que provavelmente mais atuou, né, nos jogos. Ele atuou aí pelo menos 4 partidas, vai para provavelmente a 5ª partida contra o Internacional nesse confronto. Só uma observação sobre os maiores artilheiros desse confronto, né? Tu falou que o Guerreiro pelo Fortaleza e tem um outro jogador também, né? O Guerreiro pelo Inter, tem um outro jogador também, o Ailon, e pelo Fortaleza o Finazzi, né? E numa única partida, né? Na única partida. Tanto o Guerreiro fez 2 gols pelo Inter numa partida, não lembro o Ailon também, se foi 2 gols 3-0. numa partida. Pronto, na Copa do Brasil, né? 2016.
E o Finazzi, para quem não lembra, em 2003, né, o Fortaleza venceu por 3-0, o Finazzi fez 2 gols, eu acho que foi inclusive os 2 primeiros gols do Fortaleza na partida foram do Finazzi, teve um outro que foi do Alisson, né, o Alisson fez 1, e o Finazzi fez 2, e o Fortaleza venceu por 3-0 naquela ocasião em 2003. Então é isso, a gente vai chegando Alisson, aqui ao... que para quem não sabe, curiosidade inútil, o Alisson é o único jogador da história do Fortaleza a ser campeão cearense pelo Fortaleza como jogador de futsal e futebol de campo. Massa, viu? Massa mesmo. E Luca, acho que antes da gente terminar, dá até para trazer uma notícia rapidinha, que é sobre o Edinho, né, Luca? Aproveitando aqui a oportunidade que tu tá por dentro aí dessa venda do Edinho, que o Fortaleza pode estar vindo a lucrar. Primeiro foi o Júnior Santos, né, que apareceu aí como do nada, né, o Fortaleza vai receber um valor também. Estima, né? Isso, de 1,8 milhões de reais. Isso, e agora o Edinho, o que é que tu pode trazer pra gente aí dessa venda do Edinho? Eu até fui confirmar com o Ricardo, o meu amigo Ricardo ali do GaloTube, né, um canal de YouTube sobre o Galo, ele confirmou que realmente isso procede. O Daejeon, que é o time Daejeon, né, que é o time sul-coreano que o Edinho está jogando agora, que tem um empréstimo com ele até junho de 2021, quer exercer a opção de compra. O passe está fixado em 2 milhões de dólares e o Daejeon deve pagar. O Fortaleza tem direito a 20% do passe do Edinho, que daria mais ou menos 400 mil dólares, cerca de 2 milhões e 80 mil reais, que é um dinheiro, Paulo Matheus, nessa fase cai muito bem. E é curioso, se sair por esse preço mesmo, o Edinho, tipo assim, o Edinho vai ser revendido, porque não é uma venda direta, né? Pelo dobro do preço que o Fortaleza vendeu ele para o Atlético Mineiro. Detalhe, isso é uma informação oficial, mas ainda não sei se o Atlético Mineiro pagou o Edinho até hoje. Então, meio que o Fortaleza sai por cima, né? Tanto na venda do Júnior Santos, como também na do Edinho, né? Não, são quase 4 milhões de reais, né? Que entram aí de maneira inesperada no começo do ano, que pagam aí 1 mês e meio de Fortaleza, vamos assim por se dizer. Por aí, 1 mês e meio, 1 mês e um quebradinho ali, uma semana. Pagam um bicho, né? Resolvem muitos problemas, né, do Fortaleza, que a gente sabe que infelizmente tem acontecido e que a gente torce para que entre no eixo, para que esses caras se motivem, né, e consigam aí pelo amor de já evitem essa Série B. Exatamente. Então, cara, te agradecer aqui pela participação, obrigado demais. Acho que deu pra gente fazer um apanhado aí de um provável Fortaleza que deve enfrentar o Internacional domingo. Trouxemos também informações do Internacional com o Lucas Colar, direto do Rio Grande do Sul. Relembramos como foi a vitória do Fortaleza por 1-0 no primeiro turno. Trouxemos estatísticas acerca do confronto e finalizamos aí com essa notícia do Edinho, que pode estar a render um valor aí bastante significativo para o Fortaleza. Luca, deixa aqui as tuas considerações finais acerca desse confronto e te agradeço demais pela participação, cara. Valeu, PM, valeu a todo mundo que tá assistindo a gente aí. Cara, a expectativa é a gente conseguir um pontinho, né? Um pontinho, eu fico feliz, vou dormir tranquilo, com um sorriso no rosto, querendo abraçar o Anderson Moreira, depois que o Covid passar, obviamente, né? Mantenha a distância de segurança. E, cara, vamos pra cima, vamos nessa. A gente tem 9 rodadas e um pedido que me foi feito, né? 9 rodadas tem muita coisa errada que foi feita e a gente vai criticar, mas são 9 rodadas de positividade. Isso, de apoio. De apoio, é o jeito, não sobrou mais nada. Errou, mas agora não falta mais nada. E aí. Daqui a pouco a gente aparece de São Francisco aqui, como o Marcelo Paes pediu, né? Dia 24, 7 horas da noite, a gente volta a cornetar todo mundo, mas por enquanto vamos para cima e vamos conseguir vamos subir de divisão, vamos ficar na primeira divisão, vamos nessa. Valeu, PM, valeu, pessoal. Valeu demais. Então, galera, a gente vai chegando aqui ao fim, esse Trem Bala News de hoje, né? Um videozinho rápido aí. Peço para você se inscrever no Trem Bala Tricolor. Se inscreve no Trem Bala Tricolor. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, que a gente já passou de 200 inscritos. A nossa meta agora é de 500, para depois partir para os 1.000. A gente agradece demais a todo mundo que esteve com a gente na live de ontem. Foi uma live muito legal. Para você que não assistiu, corre lá para assistir. Teve o Wilson, teve o Juba, o Joaquim, né, participando também. Foi muito legal. Então, valeu demais. Valeu, Luca. Um abraço. E eu encerro com a nossa mega vinheta clássica que todo mundo gosta e ama. Valeu demais e...